Eu sou a Lívia Rangel. Eu sou Rafa Esteves. Eu sou Gabriela Vilela. E está no ar mais um Mais 7 Podcast. Aqui a camisa pesa e quem joga somos nós. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E antes da gente começar, a gente gostaria de fazer um agradecimento especial ao nosso grande apoiador, a família Dublemix, sua escola de dublagem e teatro. Sem eles, esse sonho aqui não estaria sendo possível. Então, hoje o Mais 7 recebe ela, que é a primeira presidente mulher de uma torcida organizada Fogoró e também da ala da escola de samba Botafogo Samba Clube. E é muito importante dizer que hoje a gente está fechando, né, Lívia, o nosso primeiro mês. Sim. E nesse primeiro mês tivemos várias mulheres. Sim. Então, fechando com essa mulher incrível. E a gente quer te dar as boas-vindas, Érica Amaral, ou como gosta de ser chamada, Ericão. Gente, obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar de Botafogo, falar da nossa caminhada aí de arquibancada, que a gente vive isso há muitos milhões de anos. Contar um pouquinho da nossa história e encorajar mais mulheres a estar na arquibancada, torcer pelo fogão. Com certeza. Todas juntas, sempre. E conta pra gente, Ericão, um pouco de você, quem é você fora das arquibancadas, fora também aí, né, que você fica à frente da escola de samba também, fora da passarela lá do samba. Tudo que envolve Botafogo, eu sempre dou um jeito de encaixar na minha vida. Maravilhoso. Eu sempre arrumo mais eu falo pra ele, pro meu marido, é sempre mais uma dor de cabeça que eu arrumo pra minha vida, mas eu faço com prazer, né? Fora da arquibancada, sou esposa, já sou avó. Caramba! Sou empresária, tenho a casa pra cuidar, tenho o marido pra cuidar. A cara dele. Tem a nossa religião, que toma também um espaço grande de tempo da nossa colaboração. Então, assim, eu tenho que me dividir de muitas maneiras para encaixar o Botafogo. Ou, na verdade, eu encaixo a minha vida pessoal onde tem o Botafogo. Entendemos. Né? Porque é o futebol, é o samba, são outros esportes que a gente apoia. Sim. Então, assim, qualquer coisa que envolva o Botafogo, são os podcasts que eu venho com o maior prazer, mas a gente tem que se equilibrar. Sim, com certeza. Então, entre um podcast e outro, aí eu tenho que mandar mensagem para saber de uma roupa, eu tenho que ver o que a gente vai fazer pro jantar, eu tenho que ver as coisas da nossa loja, eu tenho que fazer as compras da loja, eu tenho que atender funcionário. Então, assim, tudo isso equilibrando, né? Porque as mulheres, elas têm poderes de fazer mil coisas, nem a gente sabe. Tempo. Na verdade, Exatamente. Quando acaba a noite, o dia, cada uma, né, com a sua rotina maluca, e a gente também tá vivendo um pouco isso com o podcast, né? Nossa rotina, hoje nós temos 2 trabalhos, cada um de nós. Imagina, além de dona de casa, além de tudo que a gente faz. A gente, no final do dia, a gente não sabe como a gente conseguiu encaixar, mas a gente conseguiu. É importante que no final dá certo. Ainda tem que fazer dieta. Academia, terapia. Academia eu gosto. A gente tem que fazer. De beber. É a Fogoró, né? Exatamente. Goró. Ô, Érica, e aqui a gente sempre faz essa pergunta para as nossas convidadas, né? De como você foi escolhida, se você teve influência de alguém da sua família, ou se como é que foi essa sua trajetória, né, com o Botafogo? Na minha família não tem botafoguense, só tem eu. Olha, mais uma. Mais uma. Pois é, literalmente eu fui escolhida. Meu pai era vascaína, minha mãe não liga pra futebol, minha irmã detesta futebol também. Então, assim, só quem era ligada de gostar do futebol era eu. Só que eu nunca tive apoio porque, né, meu pai era militar, meu pai quase não ia pra estádio e tal. E aí eu me apaixonei pelo Botafogo pela televisão. Aquela festa linda que a TJB fazia nos anos 90. Sim. Era lindo de se ver na televisão. Era apaixonante ver a torcida do Botafogo. Então, o que me apaixonou primeiro no Botafogo foi a arquibancada. Que lindo. Nossa. E aí, depois, indo pro colégio, influência de amigos e tal, comecei pra jogo. E aí, foi aquele casamento perfeito, né? Falei, é isso que eu quero pra minha vida. Você lembra quantos anos você tinha, mais ou menos? Eu tava no ensino fundamental. Era novinha. Era muito novinha. E aí, por influência desses meus amigos na época, meu meio-irmão, o Leonel, que é o vereador Leonel de esquerda, sim, ele era da Fúria Jovem, junto com outros amigos nossos, que aí a TJB já tinha virado Fúria, né? Sim. E aí eu passei a acompanhar muito através deles. Então, eu aprendi muito sobre torcida com eles. Legal. Lá atrás, né? Peguei o fim de TJB, da onde vem a minha referência, que é a estrela, era a Sarita, que já é falecida.
quase não tinha mulher em torcida naquela época. E eu sempre tive muito essa coisa do eu quero, eu posso, eu faço. Ah, não pode ter mulher. Não, pode sim, porque eu quero estar aqui. E aí, com a ajuda desses meus amigos, também ficou mais fácil me inserir, né? Sim. Porque eles acabavam me protegendo de todas as formas. Bem como o Léo me protegia muito, né? Nesse meio. Eram pouquíssimas mulheres, pouquíssimas, assim. Um negócio muito... Não consigo nem imaginar. assim. O que a gente vê de mulher hoje na arquibancada, no geral, é lindo. Tá longe do ideal, mas é lindo. Naquela época, você vê mulher em arquibancada era uma coisa muito estranha. Raríssima. E as pessoas tinham preconceito, sim. A grosso modo. Posso falar palavrão? Pode, Pode, claro. fica à vontade. As pessoas te achavam ou piranha ou sapatão. Era essa a Ainda tem muito definição. isso hoje, mas imagina tem, naquela época, tem, né? Muito pior, muito pior. E aí eu fui aprendendo a fazer torcida com eles, né? E aí eu não sei em que momento que eu vi que eu tava tão ali inserida que eu comecei a fazer as coisas, né? Pra ajudar os meus amigos. Só que ao mesmo tempo eu não me identificava com o estilo da torcida deles. E aí eu me encaixei numa outra torcida, a outra chope do Botafogo. E ali eu falei, me achei aqui. Não é a TJB, não é a Fúria, é a chope. E ali eu fiquei por alguns anos. E aí foi quando eu comecei, de fato, a trabalhar para a torcida, né? Foi a primeira vez que eu organizei uma caravana. E desde então eu me identifiquei e me tornei diretora de caravana, né? Legal. E é uma coisa que me dá muito prazer, uma das coisas que mais me dão prazer é isso, porque hoje eu sou presidente, mas eu sei fazer de tudo um pouco. Eu toco um pouquinho de instrumento, eu organizo caravana, se tiver que vender um material, vou vender, carregar a faixa, vou botar, se tiver que bandeirar, vou bandeirar. Porque eu acho que o presidente, no geral, ele tem que saber fazer um pouquinho de tudo, porque se não tiver ninguém pra fazer, É ele que ele faz. mesmo que faz, É isso. né? 1001 utilidades. Exatamente. E quando o líder sabe fazer e consegue liderar, as pessoas conseguem fazer a atividade melhor, né? Quando o líder não viveu, Exatamente. você viveu todas aquelas Exatamente. Vive etapas todas ali as antes. etapas Então você de sabe tudo. como direcionar, sabe como funciona, você consegue Exato. facilitar quando alguém tá chegando. E aí, o meu maior orgulho, hoje eu sou presidente, né? Opa, vou te interromper, porque nós temos nosso querido momento Garrincha, que pra quem não sabe te explicar também, Ericão, é o momento do minuto 7 do nosso podcast. Então são perguntas e respostas mais rápidas, surpresas. Essas eu não alinhei com você antes pra ser surpresa. Já ficou nervosa, Tá hein? ficando nervosa? Mas não fica, vai E aí ser... depois a gente volta E porque a gente tava volta pro falando. nosso roteiro. Ericão, sua viagem preferida que fez com a caravana da Fogoró? Uruguai contra o Pearol. Um perrengue que já passou na torcida organizada? Quase ser morta apedrejada? Nossa, é Senhora. um bom. Não é? Realmente. Quer dizer, um bom no sentido de Sim, sim. uma boa resposta, mas péssimo você ter passado por isso. Exatamente. Música favorita da torcida do Botafogo? Tempo de alegria. Essa é linda. Conquistou Essa- meu coração pra essa sempre. arrepia todo pra mundo. sempre, pra sempre. Resume em uma frase a relação entre time e torcida. Hierarquia. Em uma palavra direta. Só existe a torcida porque existe Uhum. o Botafogo. Primeiro é o Botafogo, depois é o torcedor, porque só existe torcida se houver o torcedor. Depois do torcedor vem a torcida e depois da torcida vem um componente, porque o componente também, a torcida só existe se tiver o componente. Sim, perfeito. Então é uma hierarquia. Perfeito. Essa relação de Botafogo e arquibancada é uma relação de hierarquia. É muito Quando as importante pessoas você, não como entendem presidente, isso, falar fica isso. difícil. Perfeito. Porque você acha que a sua instituição é maior ou que você é maior. Com certeza. Não funciona. Perfeito. Não é Não- desse jeito. Até perdi aqui, arrepiei todo, perdi até onde eu tava aqui, qual pergunta eu tava. É um sonho que ainda deseja realizar como presidente da Fogoró. Cara, tem tantos. Pra eu falar um. A gente vai levar uma caravana, com certeza, pro Peru. Ah, que lindo. Que são 7 dias de viagem. 7 dias no Mais 7 podcast. Depois você conta pra gente como pois que é. foram esses 7 dias. Depois de Vai Uruguai ser- pra vai Argentina, ser. a gente vai pra qualquer lugar. Vai acontecer. Vai acontecer. Qual parte... Qual parte mais desafiadora de ser uma presidente de ala na Botafogo Samba Clube? No samba é muito mais simples, tirando a parte da organização, que é a administração, de uma forma geral, então eu já estou acostumada a lidar com isso. É mais tranquilo, porque o samba é mais eclético, o samba é completamente inclusivo, né? O que arrepia mesmo, assim, quando você vê a escola entrando na avenida, você fala assim, né? Caraca, Eu
A gente Participei. Eu participei gente disso, eu tava- construí isso aqui junto com todos os outros presentes de ala, harmonia, diretoria, pra ver aquela escola entrar na avenida. Esse ano, quando a gente entrou na avenida, quem não chorou, na minha Foi de ala, arrepiar. eu acho que não tem uma pessoa que não chorou. E quem não chorou, eu acho que não viveu aquele momento. Porque pisar na Sapucaí, eu já tinha desfilado algumas vezes por outras escolas de samba, mas é gostoso, porque quando toca aquele samba, né, arrepia o coração. Sou roqueira, mas gosto de um samba. Caramba. O negócio arrepia o coração. Só que quando você vê a sua escola, a escola do Botafogo, teus amigos, porque assim, 90% a gente conhecida, né? Então, assim, tu vê. Nossa, eu não sei explicar. Eu não sei E pra explicar, gente só que sei tava na sentir. arquibancada também foi muito emocionante, né? Eu e a Gabriela, a gente tava lá. E foi muito emocionante ver o Botafogo, né? É um sentimento que não dá pra explicar, Esse né? sentimento ninguém entende. É. Não, ver a bandeira, ver as pessoas todas Não, os vestidas. carros, tudo Foi a primeira lindo, vez que eu lindo, fui na lindo. Sapucaí. E fui pra ver a escola de samba do Botafogo. Então foi assim, foi inesquecível. também. Incrível. Foi inesquecível, Incrível. inesquecível. E a gente conseguiu se manter, né? Que foi. Sim. Era, porque Nossa, mas eu torci Sim. tanto, eu tava quase tendo uma tacardia, Parecia até que era gente. futebol, gente. Parecia, Eu não. falei, a gente sempre dá um jeito de arrumar, mas um jeito de sofrer. A gente dá um jeito. A gente gosta de emoção. O Botafogo gosta de dar emoção pra Exatamente. gente. A gente gosta de emoção. E vamos para a pergunta 7. Prepara o coração, porque eu não sei. Essa aqui é uma ou outra. Perder pro PSG e ser eliminado ou ser eliminado pelo Palmeiras, como a gente foi? Perder pro PSG e ser eliminado pelo PSG. Prefere? Prefiro. A gente, eu sou a única que não prefere isso. Aí eu te Não, falei perder isso, pro Palmeiras eu prefiro não tem isso condição. também. Eu Gente, prefiro a mas morte do ganhar que do perder pro Palmeiras mais PSG alguma vez na minha vida. Mas eu não queria ser eliminada pro Palmeiras. Não. Eu acho que a questão não é nem por ser o Palmeiras, como se foi, foi como foi foi. como foi. O negócio foi Foi muito... sofrido. E a gente já tem uma mágoa do Palmeiras de quando começou a nossa derrocada em 2023. Então, assim, acabou, revanche, né? acabou A criando memória uma não rivalidade boa. real com o time de São Paulo, que pra mim sim. hoje tá na mesma prateleira do Flamengo. Sim. E eu odeio o Flamengo com todas as minhas forças. Odeio o Flamengo, odeio o flamenguista, odeio o torcedor do Flamengo, odeio tudo. Pra mim, e o Palmeiras tá no mesmo... Tá chegando ali. Tá quase no mesmo Mas, gente, nível eu já, nunca né? contei isso Tá no aqui, mesmo nível. mas eu tenho uma história que no off eu conto pra vocês, que eu tenho um ranço muito grande do Palmeiras por causa de uma pessoa em específica. Não, é sério, porque pessoas que traumatizam a gente sim. de um certo time, você acaba... E eu via muito essa pessoa falando do Palmeiras, então o Palmeiras virou aquilo dali, aquela referência. Então, pra mim, o sentimento de rancor que eu tenho do Palmeiras já existia. Já é um... E Só aí veio fortificou. 2023 que fortificou isso. Tudo se ampliou e aí parece que eu tô pagando um karma que não é meu, sabe? A gente falou isso no episódio passado. É um karma que não é nosso e tá aqui. Parece que só tá Fica aumentando. voltando, E, gente, eu não aguento mais o Palmeiras da minha vida. Eu O só meu quero ranço que... do Palmeiras é de quando eu era criança, que eu morava em Salvador. Meus pais me levaram pro estádio pra gente ir pra Fonte Nova pra ver Bahia e Palmeiras. E a torcida do Palmeiras invadiu o lado da torcida do Bahia. Meu Deus. Eu era muito pequena e foi uma correria, foi uma gritaria. E eu lembro que a minha mãe caiu. Nossa. Então, o meu ódio do Palmeiras foi desde então, começou pela torcida deles. E Super aí, violento nessa Só foi super situação. aumentando, violento. né? E aí só foi aumentando no decorrer da vida. Foi só. Aí agora eles conseguiram chegar no mesma prateleira do Flamengo. Eu odeio na mesma proporção. E é o que Odeio você eles. falou, né? Foi mais... foi como foi, né? Foi a questão de como Exatamente. foi essa eliminação, né? Exatamente. A gente ser eliminado, eu sabia que a qualquer momento é futebol. A gente poderia ser eliminado a qualquer Sim. momento. Sim. Mas foi a forma que isso aconteceu, né? E a gente esperava chegar muito mais longe. Eu tava bem tranquila. Eu falei, cara, a gente vai passar do Palmeiras, vai apertar quando chegar depois das quartas, que eu falei, a gente tá Real, passando as quartas, quando chegar na City. semi, aí a gente vai acabar ganhando uma porrada aí de alguém. Sim. Mas a gente vai chegar longe. Eu tava muito tranquila que a gente ia chegar longe. Eu também. Né? Então, Tava esperançosa, nada tirava essa esperança de mim. Só o Botafogo podia tirar essa esperança e tirou. E tirou. Botafogo, porque fizestes isso? Exatamente. Esse papo tá um pouco depressivo. Acho melhor a gente Pois é. voltar pro que a Muda, gente tava Gabi. falando Puxa lá. aí, Depois puxa a aí. gente fala sobre isso. Puxa aí a pergunta boa. Então, a gente tava falando da torcida, sobre você ser presidente, e aí eu queria que você contasse um pouquinho sobre como surgiu a Fogoró, a história da Fogoró, e também como você chegou à presidência da Fogoró. Como eu falei pra vocês, eu comecei muito lá atrás fazendo muitas coisas, aprendendo a fazer muitas coisas. A gente começa a despertar uma liderança natural. Quando eu me tornei diretora de caravana, na mesma época eu me tornei liderança de um barril.
né? Que é dividido, barril, canil, esquadrão, alambique. Lá Barril é o melhor nome, podemos dizer, né? Na Fogoró é alambique. Alambique, então, é o melhor nome. Dá no mesmo. Eu quis dizer que o que contém dentro... Contém dentro aqui é melhor. importante. E aí, naturalmente, eu me tornei uma liderança. Me tornei uma liderança de um dos barris e diretora de caravana. E eu ajudava também uma galera do patrimônio. E sempre, quando eu não tocava nada de instrumento, eu passei a tocar instrumento. Aprendendo, né? A tocar agora, já na Fogoró, já presidente da Fogoró, que eu falei, preciso aprender a tocar um instrumento, porque se precisar eu tenho que saber E qual que fazer você tudo. toca hoje? Surdo. Ah, legal. Que é o mais tranquilo. Tenho Já vontade tentaram de me aprender. ensinar caixa e repique, eu falei, não tenho coordenação pra isso tudo. Não consigo. Você toca um. Eu, Fique só feliz, um, é o tá que ótimo. E aí, a gente ficou alguns anos na outra torcida e a gente começou a ter uma divergência da galera que estava na direção naquela época e a galera nova geração que éramos nós. Eu, Rodrigo Mancha, Tarek, Luiz. Sim. E aí, né, nesses descontentamentos, com divergências, né, políticas dentro da torcida, a gente optou por fundar uma torcida chopp, mas que te carregasse um ideal dentro do que a gente segue, que a Fogoró segue, que é paz, a gente é contra a violência, igualdade, pra gente não importa se é preto, branco, homem, mulher, o que você quiser ser, todo mundo é tratado da mesma forma, a minha fala tem o mesmo peso da sua, o meu voto tem o mesmo peso do seu. Então é uma torcida extremamente democrática, né? A gente tem a nossa ata de fundação, se você ler a nossa ata de fundação, você vê que todas as nossas diretrizes são democratas, né? E fora que, assim, a torcida ela é apolítica, porém nós somos um tanto quanto politizados. Então, a gente tem um quê progressista, né, que a gente carrega para a torcida. E aí nós fundamos a Fogoró dentro dessas diretrizes e na época da fundação eu fui a primeira diretora financeira da torcida, né? O Mancha perguntou se na época eu queria vir presidente, mas eu achava que naquele momento não era momento de eu ser presidente, né? Eu não e fora que assim, há 12 anos atrás eu era muito nova, a cabeça era outra, e ainda não era esse momento de enfiar uma mulher naquele meio. A Fogoró ela precisava criar base para então, mais lá na frente, se falar sobre isso. Enquanto isso eu fui trabalhando, né? Caravana, que é minha paixão, fiquei há alguns anos fazendo caravana, depois parei, depois voltei de novo. E aí, por fim, chegou agora essa última eleição, que foi em 2023. A gente começou a conversar em 2022. E aí ele falou, cara, eu acho que você já tá pronta, eu acho que esse é o teu momento, na próxima eleição você vem de presidente, monta a tua chapa. E ele falou, tem todo o meu apoio, o apoio da galera que já está aqui, né? E aí eu topei, né? Falei, vou arrumar mais uma coisa pra minha vida. Coisa. Tem uma coisa, vou arrumar mais uma coisa pra mim. E aí... né, vim presidente, vou ficar no mandato por 3 anos e vamos ver o que vai desenrolar, né? Porque administrar é administrar em qualquer lugar, né? Só que o que a gente fala muito das torcidas é que a gente administra sentimentos. A gente vive numa balança de sentimentos. A torcida ela é reflexo do time. Sim. Então, se o time vai bem, tá todo mundo bem. Se o time vai mal, tá todo mundo mal. Sim. Só que os 7 mil de sempre, que somos nós, tem que estar ali. Só que a gente não consegue expandir quando o time tá mal. Sim. Então, 2024 foi perfeito, maravilhoso. Só que 2025 não começou bom. Sim. Né? A gente achou que ia vir no embalo. A gente nem tava esperando nada de Carioca, de verdade. Sim. Mas a gente não esperava até que o Textor fosse tratar dessa maneira. Sim. A gente jogou... Eu fui pra Supercopa em Belém. Cara, eu nunca imaginei na minha vida que a gente fosse perder daquele jeito Também não. pra eles, né? E foi totalmente descaso, né? Do técnico. Exatamente. Total. Pô, botar pôs o time, aquele isso pôs idiota torcida. do Halter pra jogar, sendo que o cara no dia seguinte ia pro Vitória. Exatamente. Sim, não... Podia colocar qualquer um ali, gente. Qualquer Ele tratou com descaso. Aí Danilo. ele teve aquela fala infeliz de dizer que só começava em abril. em abril. Foi E aí- E não começou em abril. Desanimou mais ainda a torcida, né? E a Gabi Exatamente. trouxe ponto importantíssimo. Não começou Não em abril. começou. Se tivesse começado,
beleza, mas a verdade é que não começou, então. Mas eu acho que título é título. Carioca até acho que a gente joga porque a gente é obrigado a jogar. Sim. Mas Exato. título é título, ainda Título é mais título, contra um ainda mais rival contra um direto. rival, É isso. exatamente. E assim, contra o Flamengo, até peteca eu quero ganhar. Cuspe a distância eu quero ganhar. Sim. Qualquer coisa eu quero ganhar. Falou que é Flamengo, eu quero ganhar, eu quero passar por Gente, cima. eu vejo sub-20, Botafogo e Flamengo, e fico lá torcendo exato. igual uma Feminino, sub-20 desesperada basquete. pra gente Menino, ganhar. basquete, Qualquer tudo. coisa. É rivalidade. Contra os caras É isso. é tudo. É o nome do Botafogo, a gente quer ganhar qualquer coisa em cima Na dele. real, isso foi uma desculpa. Até no do samba a gente tem Textor, essa né? rivalidade. Só que assim, no samba não tem espaço para brigas Sim. 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 por conta de time. Mas a rivalidade é muito grande. No ano que a gente subiu da Intendente para Sapucaí, a gente ficou muito, muito, muito feliz porque nenhum deles conseguiram subir. Ainda teve um que caiu, se eu Muito não me bom. engano. Porque eu acho que eles têm 2 ou 3 escolas. E o Vasco Vasco. também caiu, não foi? Enfim. Então, assim, a gente... só a gente tá na Sapucaí, porra! Mas é essa sensação E é o que nome, dá mesmo, né? Que deve ser a sensação que os É. tricolores estão tendo agora. Sim. Somos os únicos cariocas que passamos. Sim. Isso é muito importante, a rivalidade é Sim, muito mas importante. tem que ter. Então tem não que dá ter, pra gente. negar e falar, é só mais um torneio, não. Não é. Gente, pra fazer amizade, eu chamo minhas amigas pra gente ir pro bar. Faço churrasco no quintal de casa com os meus amigos. Isso sim, beleza, resenha de comadre. Agora, contra eles, é guerra. certíssimo. Sempre vai ser guerra. Certíssimo. E- E, Ericão, a gente estava falando sobre a importância, você estava falando do seu papel, do seu mandato como presidente. Como você vê a importância de ter uma mulher, primeira mulher presidente de uma torcida organizada do Botafogo? Cara, eu acho incrível. Incrível. Às vezes eu ainda me pego pensando, cara, cheguei. Uhum. Aí tu fica assim, vi tanta mulher ser humilhada, vi tanta mulher ser pisada, vi coisas muito, muito, muito feias, assim. E eu falei, cara, eu cheguei aqui porque me respeitaram desde 1000 anos lá atrás, e dentro da minha torcida, eu fui mais que respeitada. Eu fui admirada. Sim. E Isso é muito saiba, importante. Ericão, que você tem uma admiração muito grande, vou falar aqui o nome Sim. das três, Pode falar. que todas as mulheres e você também, a gente quis muito te trazer, lembra, né? Desde o Aham, início, a gente sim. vai trazer o Ericão no primeiro mês. Nossa, ele conseguiu! A gente comemorou quando você respondeu a gente. Oi, gente. Ela respondeu. Porque você representa muito pra gente. Então, já estou aqui me antecipando, agradecendo Muito por você obrigada, estar aqui. que E isso. você representa muito nós, mulheres, que frequentamos o estádio desde Exatamente. novas, que acompanhamos o Botafogo, que estamos fazendo um podcast para falar do Botafogo. A gente sabe a luta que nós temos como mulheres, que é sim, o nosso caminho é mais longo, tem muito mais pedra pelo caminho por sermos mulheres e estarmos à frente de algo relacionado a esporte, a futebol, principalmente. Sim. Então você representa muito, a gente... Nossa, eu fico muito feliz. queria te E, externalizar inclusive, isso pra cada você. vez que vocês abrem também a porta para eu me pronunciar, falar um pouco, a gente tem mais mulheres que nos Sim, procuram para sim, se associar à torcida, sim. porque sabe que ali vai ser bem recebida, que ali ela vai ser respeitada, que ela vai ser tratada com todo o carinho que merece, como qualquer componente, que a gente não faz nenhuma segregação. Então, a gente, inclusive, tem os nossos amigos que são da torcida, que são da galera LGBTQI+, e das letrinhas que eu não sei, mas enfim, eles sabem que eu falo com o maior carinho deles. Um beijo especial pro Manfrini e pro Conrado, que eles levantam essa bandeira e a gente trata todo mundo com muito respeito. Então, assim, tem espaço para todo mundo. Bem como outras pessoas de outros nichos, outras galeras ficam lá com a gente, são super bem recebidas, a gente não discrimina ninguém, nem trata com nenhuma particularidade, nenhuma rusguinha, porque, cara, o importante é levantar o copo, bonezinho amarelo que o Marlon Freitas usou no Monumental. Maravilhoso. E torcer pro Botafogo. É isso. E torcer pro Botafogo. O slogan da Fogoró é a torcida sempre presente. Então, assim, se o Botafogo for jogar na China, você vai ver a faixa da Fogoró Sim, na perfeito. China. Então, se eu quero cada vez mais levar a Fogoró para outros locais, cada vez mais eu quero abraçar mais pessoas. Sim. Seja lá do que ela gosta de fazer ou o que ela seja na vida. Desde que seja apaixonado Desde pelo que seja Botafogo, apaixonado pelo vai Botafogo ser e respeite bem-vindo. as pessoas e é isso. A Fogoró é minha torcida da arquibancada preferida, né? Eu sempre falo isso, sempre que pergunto, eu falo Fogoró, Fogoró, Fogoró. E justamente por isso eu sempre gostei, primeiro, que eu amo cerveja, né? Mas aí existem outras, só que eu acho que é muito para além da... Isso é só
o slogan, vamos dizer assim, né? É uma torcida muito acolhedora. Quantas vezes eu já parei ali na frente da sede, conversei com todo mundo e todo mundo te trata muito bem. E, assim, é isso, vocês sempre estão presentes, sempre são muito acolhedores. E eu vejo a torcida crescendo cada vez mais. Porque muitas vezes me perguntam assim, eu acho a organizada muito violenta, é muito As homem, pessoas têm é muito essa machista. visão aí, Aí eu né? sempre falo, então, você conhece a Fogoró? Aqui, olha o link do perfil, vai lá dar uma olhada. Eu acho que é isso, sabe? E é o que a gente estava falando nos outros episódios. Existe, sim, uma forma conhecida de ver futebol, que é essa forma que já está aí desde os primórdios, que é uma forma mais agressiva, onde a mulher não consegue entrar. E aí ter uma presidente aqui falando, eu vou participar porque eu quero participar e eu gosto disso. E vocês estão convidadas a estar aqui comigo. E a gente não precisa fazer da maneira que os outros fazem. Para mim, isso, assim, é muito importante. Então, eu desejaria que todas os times tivessem uma torcida igual a Fogoró, assim, ou uma Aqui no organizada. Rio já teve uma... Na verdade, a primeira mulher presidente de uma torcida é Dulce Rosalina, da torcida do Vasco. Isso em 1900 e... Guaraná de rolha, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas ela foi lá nos primórdios, sei lá, uns 50 anos atrás, se eu não me engano, é um negócio muito distante. Ela foi a precursora. Sim, então, Dulce Rosalina fez isso lá no Vasco. Já teve em uma torcida do Flamengo, que inclusive é uma brother minha, é pessoal, né? Eu falo pra ela, nossa, mas as coisas que eu tenho que aturar na minha vida. Ela foi presidenta também de uma torcida do Flamengo. E eu sou hoje no Botafogo. Legal. Né? Então, assim, já tem uma história toda, né? Então, eu cheguei aqui no Botafogo. Pra gente, isso é muito novo, mas tem outras torcidas que já estão ligadas aí. Vamos dar oportunidade pras minas, as minas vão trabalhar. Cada vez mais, né? Exatamente. Isso é muito importante pra gente poder se sentir pertencente, né? Se sentir segura aí ao estádio. Exatamente, porque é muito fácil falar, não, aqui todo mundo vai te receber bem, mas não te dá uma oportunidade. Sim. Não te dá uma oportunidade. Pô, se eu organizo caravana, se eu carrego patrimônio, se eu toco um instrumento, se eu tô ali cantando há 90 minutos, porque ser componente é foda. Tu tem que estar ali 90 minutos. Seja o ritmo do estádio, da torcida, as torcidas organizadas. Então, assim, todo mundo precisa se sentir parte. Sim. Então, não adianta a gente só falar, mas não ter nenhuma mulher numa liderança. Sim. Isso é muito importante para as meninas mais novas que estão chegando, que a gente está vendo cada vez mais no estádio. De você ver mulheres lá tocando um instrumento. Você a nossa diretora de bateria é uma mulher. A Aninha. Você vê mulheres estendendo a faixa, vê mulheres bandeirando. A minha vice-presidente é uma mulher. Sim. A Vanessa. Maravilhosa, Vanessa. Inclusive, ela que vai pro jogo no Recife e vai levar faixa. Eu vou pro Equador pra levar faixa. Fui pro Chile pra levar faixa. Então, assim, se eu ou ela não puder, a gente vê algum diretor que possa. Mas, a priori, somos nós. Mulheres. E aí, isso é muito legal. E é bem bacana. É muito legal. E tem gente que lá em Belém, a policial pediu pra ver o ofício, né? Pra abrir a faixa, pra autorizar a entrada. Aí ela olhou o ofício, ela... Uma mulher. Aí eu falei, igual você, uma policial mulher. Perfeita. Eu acho assim, agora a gente coloca num lugar de extraordinário, porque é mesmo extraordinário. Mas eu espero que daqui a um tempo isso seja normal. Exatamente. Que não seja a exceção. Que eu não precise mais estar falando o tempo todo como eu cheguei, porque eu cheguei, não sei o quê. Eu quero que alguém lá na frente age naturalmente e fale assim, né? Pô, porque... Nos tempos da Ericão, igual eu falei da Dulce Rosalina, de 1000 anos atrás, que alguém fale, não, porque a Ericão, lá na Fogoró, não sei o quê, mas que seja uma coisa muito natural. Sim. Entendeu? Tão natural quanto levantar um copo de cerveja no estádio. Ô, Érica, e ser mulher, né? E estar no meio do futebol é muito difícil, né? Muito tanto difícil. pra você, tanto pra gente que é torcedora ou criadora de conteúdo, é muito difícil, né? É muito Você difícil. deve ter encontrado muitas barreiras e muitas dificuldades. Muita. E aí a gente queria saber quais foram essas barreiras, assim, que você mais enfrentou. E que ainda enfrenta, tá? Que ainda enfrenta. Porque a gente também enfrenta, né? Por incrível que pareça, o machismo velado. Porque eles não me distratam pra não ficar feio de me distratar, né? Mas também... Mas é um machismo velado. Mas preciso falar de uma pessoa que me apoia muito. O presidente da Fúria Jovem, o Pezão, que é a torcida do meu marido. Ele é um cara incrível. Ele me apoia, além da minha torcida, minha diretoria me apoiar, meu marido me apoiar. Ele é um presidente de uma torcida de pista que me apoia.
Isso é muito importante. Diferente de outras pessoas que não me apoiam e, assim, deixam muito claro que só me engolem, né? Por eu ser mulher. Só por eu ser mulher. Então, assim, não tem muitas barreiras. Na verdade, é uma grande barreira, única. Que as pessoas, elas têm que ir pulando pra chegar até você. E é isso que a gente vive no dia a dia, né? Tem algumas questões, por exemplo, a gente teve um problema lá no Allianz, no jogo contra o Palmeiras. Sempre E, eles. Foi esse ano. Voltamos Foi aí. ano passado. Sempre tá merda pra gente. A gente teve um problema com um componente nosso, tava na caravana, e eu avisei pra todo mundo, quem não pegar as mochilas, depois da revista, não pode mais pegar as mochilas no bagageiro, porque a polícia não deixa mais abrir o bagageiro do ônibus. E aí esse menino foi lá pro pré-jogo lá em São Paulo, saiu do ônibus e deixou a mochila dele no bagageiro. Ele queria que o ônibus abrisse o bagageiro pra ele pegar a mochila, só que não podia, porque é a polícia que não deixa. Sim. E aí ele veio em cima de mim. E ele veio na maior bronca em cima de mim. Não, que não sei o que não sei o que lá. É assim que você trata o teu componente, não sei o que. Assim. Todo espelhafatoso. Porque você é uma mulher. Porque eu sou uma mulher. Aí eu olhei pra cara dele e falei, não vai pegar porra nenhuma. E é isso aí mesmo, tá achando ruim, vai lá e desenrola com a polícia. Aí ele, além de você, quem tá acima de você que eu posso falar na Fogoró? Eu falei, depois de mim, que sou diretora de caravana, sou eu mesmo que eu sou presidente da torcida. Pode continuar falando. Maravilhosa. Tá falando comigo, continua comigo. Vai continuar falando comigo. Só que eu também já tava estressada, já deixei ele falando sozinho. Aí veio meu marido se meter, que meu marido queria pegar ele de porra. Não, porque você vê um E cara a gritando Fogoró é com tranquila, você. mas a Fúria não. A Fúria não, pois A é. não é tranquila. E aí o A Mancha cara veio, o dele Mancha ali falou assim, não, fofinho. O Mancha falou, não, Érica, conta essa porra pra lá, bora entrar pra ver o jogo, não sei o que. Eu falei, que se foda, esse moleque, esse filho da puta. E pra piorar, acho que esse moleque tava sem identidade, que a identidade tava na Nossa. mochila que estava dentro do bagageiro no ônibus. Meu Deus do E céu. como que ele vai pra uma Isso é pré merda. sem identidade? Tudo Enfim, errado. Todo errado. Não, pode falar. Pode falar tranquilo. Aí, Ele perdeu a identidade. e aí, Não, então. nesse momento, você vê, é machismo. É. Claro, porque se Sabe, fosse um porque homem ali, ele não queria além fosse de um homem, ele você, não ia que, tipo falar assim, quem manda aqui, além de você, além de mim, Porque sou eu não que pode continuo- ser você que manda, né? Já que Exatamente. você é uma mulher, Exato. qual é o homem por trás de você? Não, e tirando a forma Exatamente. de falar, tenho certeza que ele não chegaria gritando, Nunca. bravejando. que Se seria é um medo. mancha ali, ele não ia... Não. Depois da conversa ele entendeu e ficou calmo. É. Ele se acalmou, de um jeito ou de outro se acalmou. Então são as coisas que a gente passa, É. né? E assim, tem algumas coisas que eu retruco, tem outras que não, tem umas que eu só reviro os olhos, porque Você tem outras coisas, problemas pra lidar. muitos problemas pra lidar. E aí é dia após dia, problema após problema. As reuniões que a gente tem com a SAF, que são todos os presidentes de torcida. Por isso que eu até citei o Pezão, que a gente pensa muito parecido com relação a administrar a torcida, apesar de serem estilos completamente diferentes, né? Então, assim, eu tenho o apoio dele, mas tem mais 4 que são contra mim, né? Então, assim, o Portela também é muito a meu favor. É o Portela que faz essa relação torcida, Sim, SAF. Então, o Portela, ele é muito a meu favor. E aí, a galera que não é a favor só pode ficar com raiva mesmo, porque eu vou continuar sendo presidente e tem mais 3 anos pra me engolir. E é muito Vai ter que importante. aturar. Vai ter que me aturar. Mas é bom pontuar que é muito importante esses homens que apoiam também, né? Porque é muito fácil você dizer eu apoio, chegar na hora e falar, tá bom, se vira aí. Então, saber que o Exato. Rodrigo, o da Fúria, eles estão lá presentes por você e eles realmente compram essa briga, é muito importante, assim. Eu acho que isso é... Começa a fazer uma mudança de comportamento. De Porque aí comportamento. outros homens começam a ver esse comportamento. Eles podem até não mudar imediatamente, mas isso tá ali. E eles vão falar assim, cara, se tem alguém aí que com essa postura, eu também preciso, senão vão começar a me olhar que eu não tô tendo essa mesma postura. Então, um homem que começa a puxar um comportamento diferente, talvez eles não tenham dimensão da importância do que eles representam pra ajudar a gente nesse ambiente. Exatamente. E se eles pensassem, cara, é muito melhor eu lutar a favor, Sim. porque eu vou ganhar mais força. Porque, Sim, cara, Sim. eu vejo muito pela minha torcida, né? Tem caravanas que metade do ônibus é só mulher. Uhum. Isso é muito legal. Na arquibancada a gente olha também, em A gente volta. tem muita mulher na É arquibancada, muita cada mulher. vez mais. É muita mulher. E eu fico mega feliz de ver as mulheres Que se sentem confortáveis, seguras se sentem ali, né? seguras, se sentem felizes, se identificam com a ideologia da torcida Chopp, né? Nosso lema é beber e apoiar. O slogan sempre presente. Então, onde tiver Botafogo, vai ter Fogoró. Seja homem, seja mulher, seja o que quiser ser. Pode ser até um Power Ranger azul.
Ah, Mas que seja o Power Ranger preto. Mas vai pelo carregar menos. o bonezinho da Fogoró, com certeza. Ou o amarelo também. Que é a nossa Amava marca Power registrada. Ranger amarela, porque eram todas loiras. E eu amava, eu falava, eu quero ser elas quando eu crescer. Mas vamos falar um pouco sobre o Botafogo Samba Clube. A gente queria saber um pouco mais sobre a ala que você comanda e como é também essa conexão do samba com o futebol ali, né? A minha ala esse ano foi a ala 7. Né? Gente, Eu o tenho 7 sete, está o sete, nesse né? podcast. É o 7. E meu marido, ele é presidente da ala junto comigo, só que ele foi pra Harmonia esse ano, né? Me abandonou lá na ala. Deixou ela sozinha? Na verdade, ele foi pra um outro setor. E essa relação da gente com o samba, ele é do samba. Meu marido é do samba, ele gosta muito de samba. Como eu falei, eu sou roqueira. Veio um convite na fundação da escola, o Mancha, porque tudo também que tem de coisa boa e de furada, tá, Mancha? Porque tudo é meu nome. Ele vem comigo, cabeça, tem um negócio aqui pra você, pra gente fazer um negócio junto. Quando ele vê a gente fazer um negócio junto, eu já sei que é alguma furada ou é alguma coisa muito boa. E que você sempre tá dizendo sim, pelo visto. E eu sempre digo sim. Só vai. Eu só vou. E aí ele falou, pô, a gente vai fundar a escola assim, assim, assada. Na época não, ele não era da fundação não, mas enfim, ele entrou em contato comigo e ele falou, pega uma ala pra Fogoró, administra uma ala pra gente. Falei, tá bom. Tá Gostei bom, dessa doideira aqui. Que é a escola do Botafogo. Qualquer outra escola eu não pegaria, não. Mas você já ouvia samba antes ou nem isso? Muito pouco. Eu sou salgueirense, inclusive, né? A gente tá aqui do lado de Salgueira. Sim. Mas o samba em si não é parte da minha vida, porque eu sou roqueiro, eu gosto de rock. Apesar de curtir muitas coisas, de já ter curtido muitas coisas, eu gosto de rock. Então, assim, não é uma coisa que falaram assim, né? Nossa, vamos para um ensaio, Sim. não sei o quê, Da escola de samba pré-carnaval. Pô, não, tá maluco? Mas, pô, vamos no show do Evanescence? Bora. Vamos no show aqui, bora. Show de rock, gente, é maravilhoso, que sai totalmente da pauta. E os roqueiros, eles se adaptam em qualquer lugar. Sim. Eu amo show de Por isso rock. que ela Eu posso tá no não Botafogo conhecer. Samba Sim, Clube. você pode não gostar de rock, Ela mas se se você for num adaptando. bom show de rock, você vai estar feliz. Rock é bom, rock é maravilhoso. Exatamente. E aí, desde o primeiro ano da escola, eu assumi essa responsabilidade, a pedido do Mancha, para colaborar. O Mancha depois veio para a diretoria. Ele ia fazer alguma coisa nas alas, mas depois ele veio para a diretoria da escola. E eu continuei com a ala para mim, dividindo a ala com ele. E aí eu passei a conhecer mais do samba. Eu já tinha desfilado outras vezes em outras escolas, mas desfilar em outras escolas é diferente porque tu vai no oba-oba, tu vai, enche os cornos de cachaça e segura a mão de Deus e vai. Agora, quando você tá ali do outro lado, você tem que responsável. entender um pouco mais, você tem que mexer muito com o sentimento, porque samba, eu não tinha noção de como era. Quem vive o samba, vive de coração, vive de sentimento. Vive o ano inteiro. Vive o ano inteiro, Não é só fevereiro exatamente. ali. Ele é mangueirense, algumas vezes a gente foi pra Mangueira, ele arrepia, ele chora, ele se emociona, ele é muito do samba. E eu não entendia isso, tipo, até eu precisar entender um pouco mais. E aí você perguntou, né, essa relação do samba com o Botafogo. O Botafogo é pra quem sente, e o samba também é pra quem sente. Não dá pra fazer samba sem emoção. Senão não flui, senão não acontece. E eu acho que a gente, Botafogo Samba Clube, chegou onde chegou, porque 90% dos nossos componentes são os botafoguenses que fazem tudo pelo Botafogo. Então, quando pisa numa avenida, quando bota uma fantasia, é do fundo do coração pra bater no peito e falar assim, é minha escola, é meu time, é o meu clube, é meu escudo, é minha bandeira, é meu pavilhão. Né? E a gente faz com o maior orgulho. Nossa, É até isso. emocionou. Fica lembrando da escola entrando. É porque a gente viveu isso, né? Eu também nunca fui de samba e de escola de samba. E foi a primeira vez que eu fui na Sapucaí, né? Assistir o Botafogo. E foi um sentimento surreal. Incrível. Cara, é um Incrível. sentimento inexplicável. Você vê a tua escola de samba ali e a gente, meu Deus do céu, E Botafogo. no carro, agora que tava com os troféus, a Fernandinha, Sim, gente. foi incrível. Foi incrível. A gente tinha acabado de ser campeão da Libertadores, do Brasileiro. Então foi literalmente você ver o desfile do troféu ali, você representar, gente, meu E todo meu o time, enredo, a tudo. música. Foi maravilhoso. maravilhosa. Sim, Tudo. foi maravilhoso. Maravilhosa. Tudo. E assim, você vai falar assim, mas fizeram isso porque o Botafogo ganhou. Não, gente. Não. Já, desde Já, o início do desde o ano. início do ano. Então, assim, a gente nem sabia
o que ia acontecer em 2024, e veio todo mundo muito magoado de 23. Veio todo mundo muito dolorido, muito sentido. Então, assim, a galera de verdade ainda não tava acreditando que seria possível ter um 24 que a gente teve perfeito. Mas o enredo tava lá, né? O enredo tava lá. E deu tudo certo. E no final deu tudo... E assim, encaixou tudo muito perfeito, né? Que deu a impressão de que, assim, vocês... Tipo, fizeram o enredo em 2 meses. Não foi. Gente, não até foi. porque tem tudo que compõe um desfile. Por exemplo, né? agora, eu já Carro, comecei a fechar minha ala. Até o dia 15 de julho, eu tenho que entregar minha ala fechada. Nossa. E o que você faz na sua aula, exatamente, assim? Eu tenho que organizar as 40 pessoas da minha ala. Essas pessoas, elas são cadastradas e todos os ensaios elas têm que estar nos ensaios, tem que colaborar com as festas da escola. E aí, quem tem que fazer a administração sou eu. Agora, quando começa a pesar mesmo, é quando chega final de novembro, começam os ensaios de rua. Eu vi ano Era ali passado. perto Porque, do estádio. ali na José dos Reis. Porque nos ensaios de rua é que você vê realmente quem vai se preparar para entrar na avenida ou qual é a escola que só vai vender fantasia. E aí é muito complicado, porque administrar pessoas é complicado. E assim, é difícil. Aí tem que mexer realmente, quando eu falo de emoção. Falar, é o Botafogo, vamos lá, e não sei o quê. Não. Tem que cobrar e mostrar para as pessoas que aquilo você tá indo porque você quer. Então, já que você vai, faz esta porra direito. O meu estresse É um compromisso. É porque as pessoas às vezes acham que é só chegar a botar roupa porque, e enviar ali. porque a nossa inscrição é uma inscrição até simbólica, porque as fantasias custam caríssimos, né? Você vai em qualquer escola dessa grande aí, sei lá, quantos mil custa uma fantasia. Então, assim, é uma inscrição simbólica para ajudar mesmo a escola. Então, assim, é voluntário, você paga aquela inscrição, mas você tem que ter um mínimo de comprometimento. E aí, gerir pessoas é muito complicado. Muito complicado. Tem uma galera, por exemplo, que eu já limei metade da ala, que a ala toda do ano passado falou que ia desfilar esse ano. Quando chegou agora, na época de fazer a inscrição, metade, não, que eu só vou decidir em cima da hora, porque eu não sei do ano que vem, não sei o quê. Então tá, próximo. Eu não posso ficar esperando você decidir se você vai viajar pra Saquarema no carnaval. Não, inacreditável, né? Eu não tenho como, entendeu? E eu preciso do comprometimento nos ensaios. Né? Porque a gente vê o termômetro ali. O nosso maior elogio da escola foi das pessoas verem todo mundo cantando. Vibrando o tempo inteiro. Cantando, vibrando. Quem tava ali tava muito apaixonado pela causa Botafogo. Foi muito lindo. Foi muito incrível. Ai, Gabriela, já podemos se candidatar. isso que eu ia porque eu queria, a gente conversou sobre isso. Faz pra se inscrever, pra Amanhã galera eu falo que com vocês estiver no assistindo. WhatsApp. Mas é fechado? Tem Então, como funciona? me procura, que eu vou passar pra vocês os trâmites direitinho. Mas na minha ala ainda tem vaga, porque essa galera que tá na dúvida se vai passar Aquarema ou se fica no Rio, eu já tirei. Eu não vou passar com Entendeu? Eu também não, tá? Eu não vou. Estarei... Gente, eu amo Saquarema, tá? Só tô dando exemplo pra galera. Muito bom. Falando de anos de gestão de pessoas, acho que a gente pode entrar no nosso Bola Rolando, que é o momento aqui do nosso podcast, Ericão, pra quem tá ouvindo a gente, vendo a gente, que a gente fala das últimas notícias, dos últimos acontecimentos do Botafogo, e muita coisa aconteceu nas últimas 48 horas. Então, assim, pra quem não sabe, a gente tá gravando esse episódio aqui segunda-feira, no sábado. Infelizmente, a notícia é a única frase que a gente não gostaria de falar e que estou sendo aqui a pessoa que vai falar. Fomos eliminados do Super Mundial, da Copa do Super Mundial. Então, estamos aqui tristes, mas a gente tem que estar aqui, bola pra frente, tem um ano inteiro pela frente. Então, vamos falar das notícias. Tem muita coisa que aconteceu. Primeiramente, tudo começou aí, eu acredito as principais notícias, com o Textor renunciando à liderança aí do Lion, que eu sempre fico falando, Lion, de Leão. É francês, é Lyon. Lyon. Então, ele renunciou aí e ele falou, né, deixou muito claro que vai estar mais à frente do Botafogo, o que nós estamos esperando desde janeiro. Então, isso vai ser muito positivo. Eu, particularmente, estou vendo isso com muita positividade. Não sei como que vocês estão vendo. E a notícia bombástica das 00:30 e pouco que aconteceu, que foi o desligamento aí do nosso ex-técnico. Gente, às vezes é muito bom falar ex-técnico do Botafogo, o Paiva, que foi surpreendido. Eu acredito que todos nós, até torcedores, alguns mais esperançosos disso acontecer.
já, né, esse desligamento aí. Eu mesma comentei, fiz um comentário de eu espero que ele nem volte com a torcida do Botafogo pro Rio. Não, fica Mas por eu lá mesmo. imaginava Vai até de pelo lá pra estilo. Lisboa, vai com isso. Deus. Mas até pelo estilo do Textor, a gente imaginava e muitas pessoas não acreditavam que ia ser tão rápido. Aí eu queria ouvir um pouco vocês, o que vocês acham dessas atualizações recentes aí que aconteceram no Botafogo. Eu acho que pegou a gente de surpresa, foi o que você falou. Eu não esperava que o Textor iria demitir ele assim de cara. E eu fiquei tipo, meu Deus, ele realmente foi lá e demitiu. Foi uma Ele foi surpresa. lá e fez. Sim, foi uma surpresa. Eu acho que muito torcedor ficou assim, porque o que eu vi de comentário de gente, meu Deus, o que está acontecendo? Ele realmente fez, fake news, E aí, Sim. né? E aí, realmente, ele tinha demitido ele, mas foi uma surpresa. Mas o torcedor já esperava e já queria. Acredito eu que a maior... É uma grande maioria, né? Tem grande maioria. gente aí que eu tenho visto. Eu aí sempre que- quis. Eu vou procurar o Quando você foi no outro I9, podcast, que eu né? fui no outro podcast. Eu vou mandar mensagem pra ele. Eu te falei, eu te avisei. Mas é o que eu tava falando, já falei com algumas pessoas. Eu não entendi nem a contratação dele inicialmente. O nome dele não estava sendo nem cotado. Do nada, apareceu ele. O Botafogo do texto é o Botafogo Way, a maneira de jogar ofensivamente. Sim. Todos os técnicos que vieram foram assim, os que deram certo e os que não deram certo. E aí, do nada, veio o Renato Paiva, que é conhecido por jogar defensivamente, por jogar recuado. Então, desde esse momento, eu falei, cara, não vai funcionar isso. E o cara não vai precisa ser funcionar. mais conhecido do planeta, mas ele era justamente conhecido por ser assim. Exato. E por ser odiado. Ele saiu do Bahia odiado. A torcida Isso do Bahia quer ver o Bahia. E a capeta e gente não quer ver ficou esse homem pintado de meses, né? ouro. A gente ficou meses pra contratar um técnico. Ele foi uma surpresa muito ruim pra gente. Sim. Mas a gente também, a deriva, sem técnico, Sim. naquela loucura, Sem era o que perspectiva tinha. É muito sobre o que a gente falou, né? Que começava em abril, e ele estava totalmente despreparado. Sim. Ele não estava procurando o técnico. Porque se ele tivesse procurando o técnico, o time tivesse pronto em abril para começar, e a gente estivesse super bem no Mundial, a gente estivesse super bem na Libertadores, não. A gente passou para Libertadores aos trancos e barrancos. Aos trancos e barrancos, Aos trancos e exatamente. barrancos. Tudo bem que em 2024 a gente também chegou na Libertadores aos trancos A e gente, barrancos. de fato, acordou Uhum. no meio do ano, né? Que veio a segunda janela de transferência, Sim. papapá, aquela coisa toda. Só que esse ano eu ainda não tô sentindo que Agora vai eu acontecer. senti. Não, Agora eu não, senti. Com até essa então. demissão, eu falei, opa, Com a demissão do Paiva, pode ser, mas aí fica a pergunta: quem vem, né? Quem vem? quem vem? E né? quanto tempo vai levar? E quanto pra tempo vai essa levar? pessoa Tem que- chegar? Não é pra demorar, Não pode porque demorar. O próximo senão a jogo é gente daqui a perde a 15 Copa do dias, 10 Brasil, dias. a Tava gente conversando perde mais cedo tudo. com meu marido, a gente falou, né? Traz Arthur Jorge de volta, vem com a neta do ídolo, vem todo mundo de volta pro Brasil, bora, gente. Eu não É queria o isso Arthur que a Jorge, gente não. quer. Eu sou Eu queria. Tim Luiz Ah, Castro. eu queria sim. Falo Eu queria desde o qualquer um dos início. dois. Eu aceitaria Luiz de Castro volta. aceitava de Eu volta no aceitaria dia de seguinte. volta, gente. Aceito o Luiz Na Castro. condição que a gente tá, eu aceitaria de volta. Se o Aceita Luiz Arthur Castro Jorge. estivesse no Botafogo, era baile em cima do PSG, era baile em cima do Palmeiras, era baile em cima do Chelsea. Quem viesse na frente era baile. Então, assim, não tenho Exatamente. ressentimento. Arthur Jorge também aceitaria, mas eu tenho um negócio que o Luiz Castro tem um trabalho inacabado no Botafogo. Mas ele Se acabou de ser chega- anunciado num time. Mas ele gosta de rasgar contrato, gente. Mas Era olha isso só, que eu isso ia é- dizer. isso é Mas acho que o verdade. Arthur Jorge também Isso não foi. é problema É pra verdade, ele, não. amiga. Acho que o Arthur Jorge nenhum também. Não, ele tá no Ah, ele tá meio. lá, Ele tá naquele lá lá, também, que né? ele Qualquer um dos largou, dois gente. que Luiz Castro voltassem, acabou de eu aceitava. fechar. Gente, eu não tenho orgulho, não. Eu quero ver o Botafogo campeão de novo. Perfeito. Orgulho eu tenho pra ele dentro de casa. É que nem assim. Eu sempre tenho razão, ele não. Uma notícia que saiu é que o Jorge Jesus acabou de fechar com o time do Cristiano Ronaldo, né? Aí eu comentei que droga, queria Jorge Jesus. Aí falaram, mas era do Flamengo. Gente, ele fez 3 gols pro Botafogo, começou a ganhar, vitória. Eu tô nem aí que ele era do Flamengo. Eu também tô nem aí. Esquece rapidinho. Pô, esqueço, gente, pelo amor de Deus. Inclusive, eu queria o combo Cristiano Ronaldo e ele aqui, Oh, porque a gente imagina. tá órfão Voltou de a Jesus. Lívia com o assunto do Cristiano Ronaldo. Gente, eu ainda tenho Ela não um sonho. superou, ela não superou. Eu posso ter esse sonho. Sonhos estão aí para serem sonhados. E eu Não, sonho. porque você é muito fã dele. Eu gosto muito do Cristiano Ronaldo. Eu acho ele um cara, assim... Eu não sou essa, assim, se é Team Messi ou Team Cristiano Ronaldo. Não, pra mim são duas figuras importantíssimas no futebol sim. atual. Ele é um monstro, ele é um cara focadíssimo. Então, eu admiro o profissional que ele é. Ele é um profissional Ele é um sério profissional do focado, esporte. é. Então, eu admiro muito quem ele é. Pessoalmente, não sei nada da vida dele pessoal, não conheço, sou amiga dele, mas ele, olhando pra ele, eu gosto de futebol, gosto de assistir futebol. Então, você vê um cara focado, que se dedica, que fica depois do treino, Sim. batendo bola porque ele quer o melhor O cara por é ele. um workaholic do isso. esporte. É isso. Então, ele é super admirável. E já que você citou o Messi, eu sou uma Messi girl, eu prefiro o Messi. Mas se o Cristiano Ronaldo viesse pro Botafogo, eu ia falar que eu prefiro o Ia Cristiano comprar Ronaldo. a camisa Mas CR7.
Só porque, falando do Messi, me lembra muito que a gente jogou contra o Palmeiras. Eu queria tanto que a gente tivesse jogado contra o Inter Miami. Eu fiquei tão frustrada. Porque, primeiro, eu acho que a gente ia melhor que contra o Palmeiras. Sim, sem dúvida. Porque eu acho que um dos erros que a gente teve no jogo contra o Palmeiras foi achar que... Mamatinha, vamos lá... É brasileiro, Galinha a do gente quintal tá de casa. ganhando, vamos jogar recuadinho Já aqui que vai dar conhecemos. nada. Exato. Se fosse o Inter Miami, por mais que tivesse muito mal no Mundial, eu achei os jogos do Inter Miami bem ruins que eu assisti. Cara, vem o Messi no time, né? Dá uma assustada. Dá. E aí o John ia querer agarrar todas as bolas, que ele já agarrou. Inclusive, né? Inclusive, Estamos aqui de ele. John. Combinamos hoje, John, por você, pra Por em sua você. homenagem, por tudo que você fez por nós nesse Mundial. Ele foi E aí incrível o de Palmeiras Foi ainda maravilhoso. tirou Foi essa minha possibilidade. Tirou o meu sonho do Mundial, tirou a minha possibilidade de ver o Messi. Tirou. Não tem como não ser rival, gente. E eles postaram 500 coisas, não sei se vocês viram. Eu vi. Eu vi algum. Eu vi. E eles falam que não são rivais nossos. Então por que tinha 85 memes preparados pra Porque eles estão guardando esses memes desde o ano passado, que eles perderam ano tudo. passado não, 2023. Desde lá, ó. Porque foi o único saborzinho que eles tiveram. Que eles tiveram. Mas, ó, Muito triste. a gente vai reagir, a gente vai acabar pegando eles na Libertadores, que o karma volta. Eu também tô E achando. a Olha, gente Gabi, vai eu ter um espero bom estar livre técnico. desse karma, que seja o último capítulo dessa história. Vamos pegar outro time aí de Eu acho rival, que tá tudo bem. Não Hector aguento e mais, Leila né? casarem, não tem Estou como. exausta. Eles têm que casar, senão não vai ter como, não vai encerrar. Fizeram até um meme, né, deles. Tu viu? Circulando na Eu falei internet. pra vocês, inclusive, que hoje eu tô de ressaca, né? Hoje, quando eu acordei, que eu peguei o telefone, tinha notificação no Twitter. Eu abri o telefone. Aí eu, tô Fake bêbada, news? tô bêbada ainda. Estou dormindo. Eu achei que eu estava bêbada ainda, porque assim, falei, Eu que não tava isso? Eu tive esperando. que levantar, peguei o telefone, olhei, aí tava com uma dorzinha de cabeça, tomei o remédio, olhei de novo e falei, caralho, não tô acreditando! Porque de verdade eu não achei que o Tex ele é turrão. Tá vendo? Existe também. Ele justamente. é turrão. Depois do jogo, eu falei com a Rafa, eu falei, sabe qual é o pior de tudo? O Paiva não vai ser demitido. Aí ela mandou mensagem no grupo, a primeira coisa que eu abri meu olho, a primeira coisa que eu vi no meu dia foi Renato Paiva demitido. Acho que ninguém Aí eu falei, gente, acreditava. isso tá no perfil oficial do Botafogo? Eu falei, não. Eu tive insônia, a minha insônia dessa noite, ela teve motivo. Eu quase não tenho insônia, porque eu sou uma pessoa que dorme muito. Essa noite eu não conseguia dormir. Eu tava num negócio, numa agita, sabe que parecia que tinha um negócio na cama? Eu falei assim, gente, tá acontecendo alguma coisa. Eu fiquei rolando ali no Instagram, viajando ali. Quando eu vi, eu acho que foi uma das primeiras pessoas a ver. Eu encaminhei pra elas e ninguém me respondeu. Eu falei, estão dormindo. Estão dormindo, mas quando elas Aí eu acordarem, falei, vai ser a quando primeira acordar- coisa que elas E vão ver. foi Foi a exatamente. primeira coisa que a gente viu hoje de manhã. Mas eu mandei textos em outro grupo de amigos meus que estavam acordados e a gente até ali ficou, uns discordaram, porque outros falavam, não, a gente preferia que o Paiva ficasse. Eu, gente, a minha opinião, com o Paiva, a gente não seria campeão de nada esse ano. Nada, Pra mim tava muito nada. claro. Não, a gente não ia ser. não. Então é melhor E ele mudar tem um a espírito rota. derrotista. É isso. É Ele isso se que eu conforma falei. com pouco. E ele A comete entrevista os que ele mesmos deu erros, foi também, os sempre, mesmos sempre. erros. Ele se conforma com a derrota. Eu não quero um técnico que se conforme É com isso. derrota. Ponto. Então, eu, Lívia, e aqui é uma opinião muito pessoal, prefiro trocar e mudar a rota pra gente buscar algo. Não quer dizer que a gente vai ser campeão, não quer dizer, eu vi muito comentário de torcedores de outros times assim, eles achavam que iam ganhar o Mundial. Não, óbvio, eu, Lívia, como torcedora, é claro que eu sempre vou torcer pro meu time, Claro. por mim, sim, a mas gente seria campeão sabia, a gente mundial. sabia das dificuldades. A gente sabia das com Mas do dificuldades. Palmeiras City, dava onde pra tem- passar, né? Mas do Palmeiras dava pra passar. E claro que sim, dava. não foi a derrota. Pra mim, não foi, Foi a como derrota. foi. Foi Foi- como foi. Óbvio que ele tem o mérito dele, como tática ali, que foi importante na estratégia. E também o PSG, eu não boto só na conta dele. Os jogadores queriam muito dar o nome Muito. deles. Mas se Exato. os serem jogadores não reconhecidos. estavam querendo tanto no jogo contra o Palmeiras, a culpa é dele também. Perfeita. A Perfeita. culpa é dele de Porque falar, o galerinha, líder- vamos jogar aqui atrás. O Igor Jesus estava tirando bola na zaga o tempo inteiro. Eu falei, O o que, que o tempo Gigo, todo, que o o que Jesus ele tá tá fazendo fazendo ali? ali? Isso é direcionamento. Porque mesmo que o jogador dê um clique ali e fique lá atrás, você tem que ter um técnico ali que vai falar, meu amigo, eu quero você pra querida, frente. Exato. querida, você é alugada. Não, e esse Mundial teve parada, então não era só no intervalo que dava pra direcionar. Exato, Ele teve ali o momento da Exato. aguinha. Ele pra achou que eles tava descansarem. ótimo o que ele tava fazendo. Achou que tava... Ele achou que tava abalando, né? É, pô. Então, E assim, ele podia retrancar depois da gente fazer um gol, ele podia retrancar. Sim. Exatamente. Agora o cara já começou retrancando e retrancou os 90 E aí, minutos. só no finalzinho lá, E aí no final não do dá, ele né? quis. depois que a gente tomou o gol, foi que ele resolveu botar todo mundo pra frente. Só Aí que já, aí já não não deu adiantava mais. mais, Não adiantava. mais. e Até assim, poderia a gente ser um tava milagre, com muita né? derrota fora de casa, que era uma coisa que já tava incomodando o Textor. Pelo que eu li, o Textor já tinha falado algumas coisas com o Renato Paiva que ele não tava acatando. O Savarino tá completamente irritado com o Renato Paiva. Então o clima com os jogadores Sim. já não tava muito Já bem. não Então, tava- assim,
não tinha como continuar, né? Só que eu não achei que o Textor ia ter essa... Ia bancar isso. Só que o texto, ele é muito vaidoso. E a entrevista que o, Acho que eu foi o que acho que mais foi pesou, isso. que né? o Paiva Acho deu que foi o que foi a mais pá pesou. de cal que fala Porque assim... ele cada diminui um muito foi. Ele diminui Exatamente. muito o Botafogo dando uma entrevista dessa, Sim, né? Ele diminui sim. muito o Botafogo. Ele não se diminui, ele diminui o Botafogo. Exatamente, exato. Né? Porque ele E é o em que si você falou, já é o mediano pra Botafogo, baixo. depois a torcida, depois os jogadores, Perfeito. depois Exatamente. é o Botafogo sempre Os aqui em jogadores cima. vão e vêm. Exato. Sim. É sobre Técnico isso. também. Tchau, Exatamente. Deus, querido. Tomara que vão e venha Arthur Jorge, Luiz Bye. Castro. E meninas, falando aqui hoje também, que a gente tá gravando aqui segunda, está completando 18 anos do nosso Do estádio nosso do Newton Santos, Santos. da nossa casa. Não sei vocês, mas eu tô com muita saudade. Ai, eu tô Gente, morrendo a de felicidade saudade. do Mundial foi enorme, mas voltar também essa esperançazinha aqui do próximo jogo Eu tá estive no chegando. primeiro jogo, né, da estreia do Você do foi? Engenho. Fui. Ah, E assim, Você lembra qual era? foi... Amor, qual foi o primeiro jogo? Do primeiro jogo do Engenhão? Foi Fluminense? Qual, esse ano? Não, da estreia da do história. Engenhão. Foi Fluminense? Fluminense. Foi Fluminense, né? Porque eu sou péssima, inclusive, pra lembrar qualquer coisa. Quando tem também. podcast que alguém vai falar que vai falar alguma coisa de jogo, eu falo, me manda antes, porque eu sou péssima pra Eu também lembrar. sou assim, também sou Péssima. André Lima e Dodô. Olha, ele lembra Olha tudo. aí, Não, ele sabe é a memória dele. jogadores, Ele tudo. tá na memória de Se elefante. bobear, sabe até um minuto. Sabe até um minuto. E nesse jogo, inclusive... E André Lima e Dodô viraram. Não, foi nesse jogo não. Foi um jogo logo depois. Mas foi contra o Fluminense também. Que ainda tinha. As torcidas ainda jogavam papel higiênico e acendiam sinalizador na arquibancada. Um papel higiênico pegou fogo e pegou fogo na minha calça, porque o papel veio direto pra Meu minha Deus, calça. Deus. E as pessoas começaram a me chutar, me Meu chutar. Deus do céu. Enfim, quase Você peguei, ficou bem, literalmente, ficou bem. quase peguei fogo na arquibancada. quem ajudou a apagar o fogo foi o Chuchu, o Fernando e o Leonel. Que eles estavam me chutando, me É a jogaram no história chão, de eu quem tava vive pegando- arquibancada História de quem mesmo, vive né? arquibancada com alma e corpo todo. Ia sim. Muito bom. Então eu tive lá e foi muito perrengue até pra gente conseguir ingresso pra esse jogo. Foi um tumulto, uma confusão. Você foi. Uma confusão, Tinha muito uma isso coisa. na época. Mas enfim. Mas estive aí, lá 18 anos anos, reformou, tá lindo. Já tivemos cadeiras vermelhas, cadeiras Sim. azuis. Sim. E agora tá lindo preto e branco com a nossa carinha, né? Saudade de casa. Já estaremos todas lá na arquibancada. Graças a Deus. Final de julho, né? Final de julho. Que agora a gente vai jogar em Brasília. meio de Eu acho que julho, vai ser dia dia 15. Tá 15 de marcado julho. contra 15. 15 contra a Vitória. É Não sei se vai, legal, marcar, já. se vai remarcar Piscou aí, né? já tá, gente, lá na Vai passar arquibancada. rápido. Bragança é quando? Dia 29, né? Dia 29. Porque a gente já tem caravana. A caravana da Fogoró já está aberta pro jogo em Bragança, né? Aí, galera. Aí, galera. Então, Quem quiser. torcida sempre presente. Quem quiser viajar com a Fogoró pra Bragança, faz contato com a gente. Maravilhoso. Arroba Mas torcida é, Fogoró, né? Arroba torcida Fogoró. E, pessoal, esse foi nosso 4º episódio. Já chegou ao fim, passou muito rápido. Eu ficava mais 3 horas conversando aqui com você. A gente só tem a te agradecer, Ericão, por estar Eu aqui que pra gente. agradeço. Muito obrigado. Deixa aqui seu recado pra nossa torcida, pros nossos ouvintes. Galera, o que eu peço pra vocês é nunca abandonem o Botafogo. Nas fases ruins, nas fases boas, com os jogadores bons, com técnicos bons ou não. O Botafogo tá acima de qualquer coisa. Então o Botafogo precisa de você, precisa de mim, precisa de todos nós. Estejamos na arquibancada, dentro e fora do Rio de Janeiro, sempre pelo glorioso. Tamo junto. Perfeita. E é isso, pessoal. Siga o Mais 7 Podcast. Comente, compartilhe e deixe aqui embaixo o que você achou desse episódio. E deixa um comentário pra gente falando quem vocês queriam como técnico, quem vocês querem como técnico, dá a sua opinião. Se já tiver saído o técnico, que eu acho que não vai ser tão rápido assim, diz se você gostou ou não, mas eu acho que até amanhã a gente não vai ter o técnico, então qual o nome? Porque Luiz Castro, bota aí no comentário. É isso. E nos vemos no próximo episódio do Mais 7 Podcast com 3 botafoguenses de alma e microfone do Manto 7 Arquibancada. Nos vemos no próximo Mais 7. Tchau!